Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande. Agradeço o convite da universidade, em nome da professora Ana Carolina, pela oportunidade. Também agradeço, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia tão importante para nós, o Dia Nacional da Matemática, para a gente conversar um pouquinho, até por isso escolhi esse ambiente aí, como plano de fundo, para que a gente pudesse, de fato, conversar um pouco e aprender juntos sobre matemática, sobre educação matemática, a partir dessa figura que tem uma relevância muito grande para a educação matemática, para a história da educação matemática, particularmente no nosso país, que é o Malba-Tahan. E só reforçando, nós atuamos no campus Ituiutaba, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Estamos aqui, portanto, no Triângulo Mineiro, a 130, 140 quilômetros de Uberlândia, e estamos já há quase 10 anos no IFTM, onde nós atuamos lá na educação básica, na educação profissional, na educação tecnológica, e, mais uma vez, é uma grande alegria. Agradeço, não sei se está aí presente, não consigo acompanhar por aqui, mas agradeço também a professora Cristiane Kopp, que foi minha orientadora durante o programa de pós-graduação, no mestrado. Ela quem foi nossa interlocutora, entre a professora Ana Carolina e eu. Muito obrigado, Cris, pelo apoio e pela interlocução. Bom, vamos, então, ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre Malba-Tahan. A partir desse dia, eu quis logo, de início, trazer a transcrição da lei. Nós estamos aqui celebrando esse dia que é instituído por força de legislação federal, a Lei 12.835, de 2013, que institui o Dia Nacional da Matemática a 6 de maio, data de nascimento do matemático, educador e escritor Malba-Tahan. E só esse excerto do artigo 1º da lei já nos introduz nesse universo do qual nós vamos tratar aqui, e aí, só para a gente ter uma noção do conteúdo, de maneira geral, do que nós vamos abordar, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Malba-Tahan, por que falar de Malba-Tahan, por que Malba-Tahan foi escolhido para... por que a data de nascimento dele, por que a figura dele foi escolhida para a celebração desse dia na nossa pátria, na nossa nação. Falar um pouquinho sobre Malba-Tahan no contexto da educação matemática. A partir disso, entraremos um pouquinho no viés da interdisciplinaridade e trazer aqui a questão dos diálogos e das possibilidades que nós podemos observar a partir da vida e da obra de Malba-Tahan. E nesses dois últimos itens, são itens mais práticos, nós vamos tecer diálogos, construir possibilidades a partir do que nós chamamos aqui, é um spoiler já, do discurso de Malba-Tahan, do discurso pedagógico, inclusive, de Malba-Tahan. Bom, começando então, quem é Malba-Tahan? Bom, para falarmos de Malba-Tahan, precisamos falar do professor Júlio César de Mello e Souza. Professor Júlio César de Mello e Souza, nascido no Rio de Janeiro, a 6 de maio de 1895, morreu no Recife, em serviço. Nós vamos desvendando um pouco essas informações ao longo da palestra. Em 18 de junho de 74, viveu parte da sua infância no interior de São Paulo, embora tenha nascido no Rio, e desde pequeno, desde muito criança, era perceptível nele habilidades com a escrita, com a contação de histórias. Aos 12 anos, ele escreve o que seria a sua primeira publicação, uma revistinha. Nós temos aí a imagem dela no cantinho do slide, a revista R. Com 12 anos, ele escreve à mão, publica essa revista e assina com um pseudônimo, Salomão IV. Ali já começam as primeiras habilidades, já começam a se tornar públicas, portanto, as primeiras habilidades do menino Júlio César com a escrita, com as histórias, mas ainda não falávamos em matemática aqui.
né? Foi então que ele entra no ensino secundário, que para nós seria aí o ensino fundamental 2, ele já de volta ao Rio de Janeiro, estuda por 3 anos no Colégio Militar, depois estuda por mais 3 anos no Colégio Pedro II, e ali no Colégio Pedro II, os professores, os diretores, começam a perceber que ele tem notas boas em matemática. Claro, considerando os padrões de exigência daquele colégio, daquele instituto. Mais tarde, ele se torna professor primário no Instituto de Educação do Distrito Federal. Ele não permanece nesse instituto durante toda a sua vida acadêmica. Ele vai, inclusive, se tornar professor num dos colégios onde ele estudou, no seu ensino secundário, o Colégio Pedro II. E mais tarde, em 1920, ele começa a trabalhar com os seus escritos. Ele continua escrevendo, ele não deixa adormecida essa sua habilidade com a escrita, mas a coisa vai ficando mais séria, né? Ele começa a escrever outros gêneros, né, da literatura, começa a trabalhar com contos, e nesse meio tempo ele trabalha na redação do Imparcial. Ele arruma um emprego como office boy na redação desse jornal, o Imparcial, e num determinado momento ele se apresenta ao editor-chefe do jornal do Imparcial e apresenta um conto que ele escreveu, pedindo para que o editor-chefe observasse, visse aquele conto e quem sabe publicasse. E ele vê que o editor-chefe pega aquele conto, coloca ali no meio da papelada que estava em cima da sua mesa e coloca uma pedra de chumbo. Era costume nos escritórios dessa época, pedras de chumbo onde se colocavam papéis, né, folhas de papel, até para que elas não se esparramassem. E passa um dia, passa 2, passam vários dias, e o conto está ali, do mesmo jeito. É então que ele tem uma sacada. E nós trouxemos aqui o excerto da dissertação de mestrado de Coppe Oliveira, em que essa história é um tanto pormenorizada. O menino Júlio César tira lá debaixo da bola de chumbo o seu conto, arranca a última página e substitui por outra, onde ele escreve não o seu nome, mas um outro pseudônimo. O que está aqui, que a gente colocou no slide anterior, R.V. Slate. E ele traz o conto de novo para o editor-chefe. Olha, de fato eu percebi que aquele conto que eu trouxe para você é muito fraco e tudo, mas eu encontrei esse aqui de um escritor americano, acho que vale a pena você ler ele. E aí, o excerto que nós encontramos aqui em Coppe Oliveira diz que o editor-chefe pegou o primeiro conto, achou interessante e botou primeira página, risco dentro de um quadro, 2 colunas. Ele diz, que diabo? Então, quando é Júlio César de Mello e Souza, chumbo em cima. Quando é R.V. ou ponto S, temos... a literatura aponta essas 2 variações do pseudônimo, primeira página e 2 colunas. Foi então que eu percebi que o segredo era caminhar por essa estrada dos pseudônimos. Começava aqui o contato do então professor Mello e Souza com a mistificação literária. E aqui, né, esse excerto que está na dissertação de Coppe Oliveira é trecho de um depoimento que o próprio Mello e Souza deu ao Museu da Imagem e do Som, e ele explica, inclusive, o que é a mistificação literária. É quando o escritor faz uma obra que atribui a um outro escritor vivo, real ou não, real ou imaginário, por meio de pseudônimos e de outros recursos. E é aí que entra, na figura do professor Mello e Souza,
o seu terceiro e definitivo pseudônimo. 5 anos mais tarde, ele publica uma das suas primeiras obras literárias, um dos seus primeiros livros, Contos de Malba Tahan. E aí, ainda hoje, nós nos questionamos. Malba Tahan, Júlio César de Melo e Souza. Mas, professor Léo, mas nós não íamos falar de Malba Tahan? Por que o senhor foi falar de Júlio César de Melo e Souza? Onde é que está o Malba Tahan na história? Eles são a mesma pessoa? Eles são pessoas diferentes? Na verdade, Malba Tahan, como você já pode deduzir, né, pelo caminho que nós fizemos até então, é um autor-personagem, criação do professor Melo e Souza. E quem ia imaginar, quem poderia imaginar, conhecendo a obra de Malba Tahan, o universo dos escritos de Malba Tahan, que se tratava, na verdade, de um professor de matemática brasileiro, nascido no Rio, cuja infância foi vivida no interior de São Paulo? Pois é, da genialidade e das suas intensas habilidades com a escrita, com a contação de histórias, com a literatura, com a qual o professor Melo e Souza, desde a sua infância, tem contato e se mostra, de certa forma, brilhante, ele faz emergir um autor-personagem por meio da mistificação literária. Um recurso, diga-se de passagem, muito presente na nossa literatura. Malba Tahan. E o professor Melo e Souza investe nesse autor-personagem. Ele investe, ele mergulha de cabeça nesse processo da mistificação literária quando ele publica a biografia do Malba Tahan. 8 anos mais tarde, em 1933, ele apresenta pormenorizadamente a biografia do Malba Tahan. A gente vê aqui na sequência um excerto dessa biografia obtida na tese do professor Siqueira Filho, e destaco aqui os nossos grifos, quando ele conta elementos muito pormenorizados da biografia de Malba Tahan. Nome completo, Ali Izz-Eddin Ibn Salim Hank Malba Tahan, escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana. Atentem para os detalhes. Nascido em 6 de maio de 1885, 10 anos antes, exatos 10 anos antes da data de nascimento do professor Melo e Souza. Na aldeia de Masalit, nas proximidades da antiga Meca, ele vai pormenorizando, menciona os primeiros estudos de Malba Tahan, menciona o curso que Malba Tahan realizou, ele concluiu o curso de Ciências Sociais, fala dos seus primeiros trabalhos literários publicados em turco, ele menciona um cargo, o cargo de Kimakwan, prefeito, na cidade árabe de Al-Medina, fala das funções administrativas, fala de uma determinada relevância de Malba Tahan para o contexto social da cidade na qual ele exerceu funções administrativas, fala, inclusive, de um incidente que leva Malba Tahan a iniciar uma longa viagem, a morte do seu pai em 1912. Enfim, ele vai mencionando todos os aspectos de uma vida de intensa atividade desse personagem, que vai ganhando no imaginário dos seus leitores, vai ganhando no imaginário da sociedade vida própria. E perceba, a gente não mencionou no slide anterior, mas 5 anos mais tarde, ao escrever sob o pseudônimo de Malba Tahan, O Homem que Calculava, sem dúvida, uma das suas obras mais conhecidas, ele não só dá vida intensa ao Malba Tahan, como traz, inclusive, a figura de outro personagem fictício, Breno Alencar Branco, o que seria o tradutor
da obra escrita por Malba-Tahan, portanto em árabe, para a língua portuguesa. Percebe? Ele dá literalmente vida própria, vida autônoma ao seu autor-personagem. E os reflexos, claro, são imediatos. E aí a gente começa a enveredar no segundo item da nossa exposição. Por que Malba-Tahan? Bom, o professor Meli Souza, ao escolher esse nome, ele não só mostra o seu gosto pessoal por pseudônimos, pela mistificação literária, o seu gosto pela cultura árabe, pelo universo árabe, mas também ele vê, como nós já observamos nesse breve resumo histórico da biografia de Malba-Tahan e do professor Meli Souza, ele vê nesse processo uma oportunidade, uma possibilidade de tornar o seu texto, a sua escrita, mais acessível aos leitores. E aí, nós percebemos que, embora desde menino ele tem notórias habilidades com a escrita, aquelas notas boas em matemática lá do ensino secundário começam na pessoa do menino Júlio César, do menino Julinho, como Coppi Oliveira menciona na sua dissertação de mestrado. Um gosto, uma verdadeira paixão pela matemática. E aí, ele se utiliza dessas habilidades com a escrita para tornar a matemática mais acessível, mais próxima dos seus leitores. E, claro, com um objetivo fundamental: tornar o aprendizado em matemática algo mais significativo e mais prazeroso. Aqui nós temos uma imagem do professor Meli Souza no seu ambiente de trabalho, na sala de aula. Aqui nós temos o professor Júlio César, que trouxe o seu amigo Malba-Tahan para promover a acessibilização, para promover o fomento de um aprendizado em matemática que tivesse sentido, que tivesse gosto, sabor, prazer na vida dos seus interlocutores, dos estudantes, dos seus leitores. Bom, a partir disso, inclusive, bem lembrado, nós temos 2 excertos aqui que mencionam com clareza na literatura, nas pesquisas, enfim, acadêmicas sobre o professor Meli Souza, sobre Malba-Tahan, o impacto desse contexto da mistificação literária, o impacto de Malba-Tahan nos textos do professor Meli Souza, na atividade literária do nosso país. Aqui estamos falando dos anos 30, a partir dos anos 30, mas particularmente na história do ensino de matemática a partir dessa década. O professor Siqueira Filho, nesse excerto, ele menciona a descoberta desse processo de mistificação literária por uma poetisa, a senhora Rosalina, e o autor aqui desse excerto, o professor Siqueira Filho, diz que a descoberta feita por ela não teve força suficiente para interromper a carreira do autor-personagem. Aqui pode parecer, nossa, alguém descobriu, alguém tornou público esse processo. Agora todos sabem que existe o professor Júlio César e existe o Malba-Tahan. Existe o escritor Júlio César e existe o escritor Malba-Tahan. Tudo se acabou? Não. Era tão impactante a escrita de Malba-Tahan, era tão impactante a vida, era tão impactante a atividade desse autor-personagem, que a descoberta não teve força suficiente para isso. Havia, diz o excerto do professor Siqueira Filho, no imaginário de seus leitores, 2 autores, Meli Souza, Malba-Tahan, com diferentes estilos de escrita. E num outro excerto, mais adiante, nós vemos a força do personagem Malba-Tahan para a imprensa parece ter sido maior que o desvelamento da mistificação literária. O Jornal de Natal, indiferente à divulgação da mistificação,
reforçava as qualidades do autor Malba-Tahan. Mais à frente nós vemos, são páginas de um colorido próprio, que possuem o segredo que extasia aquele que os percorreu mal passando. É um contista perpétuo, com imaginação fértil, viva e criadora, uma lógica e uma técnica perfeitas. Todas a serviço do ensino de matemática. Então, por que falar em Malba-Tahan? Por que estudar Malba-Tahan? Por que conhecer Malba-Tahan? Exatamente por todas essas qualidades que nós mencionamos aqui. E pela importância dessas qualidades a serviço da educação matemática nos dias de hoje, a serviço do ensino de matemática ao longo da história, a serviço, portanto, da história da educação matemática no nosso país e além Brasil. Né? E aí, veja, esse autor-personagem teve um impacto tão forte que em 1954 o presidente Getúlio Vargas autoriza o professor Meli Souza a incluir na sua carteira de identidade o pseudônimo Malba-Tahan. Tamanha era a força e a importância desse autor-personagem, mistificação literária do professor Meli Souza na vida da sociedade brasileira. Nós trouxemos aqui essa imagem da dissertação de Coppe Oliveira, que é um recorte, né, com a identidade dele e explícito ali, em destaque, né, o pseudônimo Malba-Tahan. E veja só, nós já entramos nesse terceiro item, mas como é que nós nos aproximamos de tudo isso? De Meli Souza, de Malba-Tahan, e do contexto e da relevância deste professor, do seu autor-personagem no contexto da educação matemática. A minha aproximação em particular foi durante o programa de pós-graduação. Na verdade, já durante a graduação, eu tive um pequeno contato com as suas obras, com O Homem que Calculava e outras obras, a partir da professora Cristiane Coppe. E no programa de pós-graduação, eu tive a oportunidade de, durante todo o processo de pesquisa, conhecer com mais profundidade a vida, a obra e a importância do professor Meli Souza e do seu Malba-Tahan no contexto da educação matemática. E aí, como fruto da nossa dissertação, Costa 2015, tenta definir o que nós passamos a chamar ali de discurso pedagógico do professor Júlio César de Meli Souza e do seu Malba-Tahan. Por que discurso pedagógico? Porque todo o seu ensejo, todo o seu desejo de promover uma matemática divertida e curiosa, torná-la acessível dessa forma ao seu leitor e se utilizar da literatura de forma tão versátil, colocou-o à frente do seu tempo. Inclusive com ideias, com um ideário, com um imaginário que se tornaria nos nossos dias de grande relevância para o ensino de matemática. E aí nós, ao longo da pesquisa, ao longo da dissertação, trouxemos esse termo à tona. Trouxemos o ideário do professor Meli Souza, o ideário de Malba-Tahan como um discurso pedagógico que tem como objetivos tornar a matemática mais próxima dos seus interlocutores, despertando o gosto por essa disciplina, conceber uma matemática proposta em uma cultura e um momento histórico definidos. E esse segundo ponto é extremamente relevante na vida e na carreira do professor Meli Souza e do seu Malba-Tahan. O professor Meli Souza defendia uma matemática que não se pautasse pela excessiva memorização, pela abstração de técnicas, de regras, de cálculos, mas uma matemática que fosse mais útil, mais próxima da vida das pessoas. E ele diz isso nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, num contexto, numa cultura e num momento histórico, inclusive para a matemática e para o seu ensino, no mundo, em particular no Brasil,
totalmente distantes dessa realidade. Talvez essa palavra, esse termo totalmente distante soa um pouco exagerado, né? Mas ele, em diversos momentos, ele nos traz exemplos disso. Exemplos de questões totalmente descontextualizadas, de questões totalmente fora da realidade dos estudantes do ensino secundário, dos cursos ginasiais, do que viria a ser mais tarde o ensino de segundo grau, né, o nosso atual ensino médio, e ele faz críticas ferrenhas, ao ponto de, na década de 60, escrever a sua didática da matemática. Ele, né, o Melis Souza, com o pseudônimo Malbataan, portanto, Malbataan, escreveu a didática da matemática, onde ele faz críticas severas, duras, ao algebrismo exacerbado. Ou seja, ao excesso de algebrismo nos exercícios, nas teorias, nas técnicas, né, no ensino de matemática de um modo geral. E aí ele procura desenvolver a autonomia dos alunos. O seu discurso procura desenvolver essa autonomia construindo ideias matemáticas, em detrimento dessa memorização, dessa pura e simples memorização e abstração, de forma a tornar essa ciência mais viva e mais agradável aos estudantes. E aí nós entramos no universo da nossa pesquisa, durante a pós-graduação, durante o mestrado, onde o discurso do professor Melis Souza, embora esse tema, essa temática ainda não estava, digamos assim, em alta, né, durante a sua carreira, aponta em vários momentos para a interdisciplinaridade. E a partir dessa dinâmica do que nós chamamos de interdisciplinaridade, essa integração entre conhecimentos científicos de mesma área ou de áreas distintas, produzindo novos saberes, como a literatura nos aponta, foi vista por nós durante a pesquisa um discurso repleto de diálogos e possibilidades. Como fruto dessa pesquisa, nós tivemos a grata satisfação de publicar, junto com a professora Cristiane Kopp, esses 2 livros. O primeiro mais antigo, Diálogos Pedagógicos, que foi basicamente o produto educacional, fruto dessa pesquisa, fruto da dissertação de mestrado, e logo em seguida, em 2019, o livro Malbataan em Sala de Aula, onde nós trouxemos as consequências dessa pesquisa e das práticas que nós fomos experienciando ao longo desses anos com a pesquisa e com o discurso pedagógico do professor Melis Souza na sala de aula, e trouxemos nesse livro, em colaboração também com a professora Flávia, de São Paulo, através de um minicurso que nós oferecemos no Seminário Nacional de História da Matemática em 2019, aí no Ceará. Nós tivemos a grata satisfação de estar aí, e como fruto desse minicurso, surgiu esse livro, né? Esses livros estão à disposição, né? Perdoe se estou no meio da palestra fazendo aí um jabazinho dos livros, mas vocês podem, inclusive, ter acesso à pesquisa e aos diálogos pedagógicos, às contribuições com mais detalhes a partir dessas 2 obras. Mas, então, se de tudo que o senhor falou, professor Léo, nós vamos conhecer tudo nas obras, então, afinal de contas, quando é que nós vamos dialogar para valer sobre esse discurso pedagógico que o senhor mencionou aí? Que possibilidades nós podemos trazer para o universo da educação matemática, para a nossa prática em matemática, nós que somos estudantes de matemática, nós que somos professores de matemática, nós que, de certa forma, lidamos com a matemática no contexto das nossas atividades? Que possibilidades são essas? Que diálogos nós podemos estabelecer, afinal? O senhor vai deixar a gente na incerteza? O senhor vai deixar a gente ouvir tudo isso que o senhor falou e depois procurar nos livros? Não, né? Aí entra a parte prática da nossa exposição. Eu trouxe aqui três propostas para que a gente pudesse discutir. É claro que
Vocês acompanhando no YouTube, eu não consigo estabelecer esse diálogo de forma imediata, mas depois, no momento das perguntas, no momento das dúvidas, a gente pode interagir de uma forma mais abrangente. Então, vai encaminhando aí as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus diálogos, né? Vamos conversar, vamos dialogar sobre, né? Aí no chat e nos canais que forem disponibilizados aí para vocês fazerem isso. Bom, como eu disse, são 3 diálogos. O primeiro diálogo que eu trouxe está na revista Alcarisme. A revista Alcarisme é uma publicação do professor Meli Souza. Alguns números ele publica como Meli Souza, outros ele publica como Malbataan, de uma revista de curiosidades, investigações e brincadeiras, vamos dizer assim, recreações matemáticas, idealizada por ele, idealizada pelo professor Meli Souza, e que foi veiculada entre os anos de 1946 e 1951. Nossa pesquisa no mestrado foi exclusivamente a partir de um processo de análise dessas fontes primárias, o conteúdo dessas revistas. Essa publicação teve 8 números, né, espaçados entre esses anos, e ela apresenta um conteúdo riquíssimo, fruto dessa versatilidade do professor Meli Souza, dessa versatilidade de Malbataan em tornar a matemática, e por que não dizer, áreas afins ao acesso dos leitores, ao acesso dos seus leitores, portanto. Esse primeiro diálogo, portanto, está no primeiro volume da Alcarisme, num artigo chamado A Cinemática nas Histórias em Quadrinhos, e aí eu trouxe 3 figuras, espero que vocês consigam visualizar aí as figuras, consigam visualizar bem as figuras. São imagens obtidas de 3 quadrinhos diferentes. O primeiro do Popeye, do marinheiro Popeye. O segundo quadrinho, nós já podemos ver aqui mais à frente, né, de um outro super-herói, de um outro herói da época, o Flecha Dourada. E na figura número 3, vou voltar lá para vocês verem melhor, das aventuras do Super-Homem. Então, as 3 figuras da esquerda para a direita representam esses 3 personagens. O Popeye, o Flecha Dourada e o Super-Homem. Na primeira figura nós vemos, né, o Popeye tentando acertar o seu inimigo, seu velho arqui-inimigo, né? E nós não temos diálogo, mas nós temos um outro recurso da literatura presente, né? E o mesmo aparece na figura 2, com um pequeno diálogo, né? O piloto do avião dizendo, faço até 100 km por hora. E na figura 3, os arqui-inimigos do Super-Homem dizendo que ele nem parece ter sentido a pancada. Alvejem-no, não deixem ele fugir. E o Super-Homem, socorro, socorro, né? Pedindo socorro. O professor Meli Souza, nesse artigo, ele analisa nesse recurso dos quadrinhos. Estamos falando do final dos anos 40. Essa revista, esse número da Alcarisme foi publicado em maio de 1946. Ele analisa conceitos relevantes da cinemática, esse ramo da física, esse ramo da mecânica clássica, em integração com os conceitos matemáticos nele presentes. E aí, que possibilidades nós poderíamos tirar daqui, né? O próprio Meli Souza nos apresenta no artigo, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar, elementos interessantes que nós podemos extrair das próprias figuras, independente da existência ou não dos diálogos. Veja só, na figura 1, ele diz, o Popeye esmurra com incrível violência o monstro que tenta perturbar seus planos. E esmurra, estabelecendo a dinâmica do movimento circular. Ele forma arcos de circunferência. Deduz-se que ele soca o seu inimigo com uma velocidade muito grande, porque a mão se desloca rompendo o ar,
promovendo o ruído. E como é que nós percebemos o ruído? Bom, veja o recurso literário aí, né? A onomatopeia, né? Onde se escreve lá, né? O possível som do ruído. Aqui nós percebemos como o professor Meli Souza, nos seus escritos, e por que não dizer no seu discurso pedagógico, já promove essa integração. Literatura, língua portuguesa, portanto, física, matemática. Ele está em movimento. Os traços curvilíneos que o cartunista desenha sob os pés do Popeye mostram que ele faz esse movimento. Ele todo está em movimento. E aí, ele explora muitas outras possibilidades. Ele explora, se estamos em movimento circular, nós podemos explorar as grandezas do movimento, presentes no movimento circular. Uma delas é a velocidade. Podemos explorar as medidas, o sistema de medidas. Percebe? Quanta riqueza há nesse conteúdo. Na figura 2, o movimento do aeroplano. Vou voltar um pouco na imagem para a gente poder fazer memória disso, né? Talvez a gente passe tão rápido aqui na apresentação que foge a memória, né? Na figura 2, o movimento do aeroplano. Um movimento helicoidal, com velocidade não constante. Percebe-se na figura os arrancos do motor. Um movimento que é misto de translação e rotação. Veja quantos conceitos aparecem no texto do professor Meli Souza. Conceito de translação, conceito de rotação, presente em matemática, presente na física, presente na geografia. Falando ainda na figura 2, a trajetória retilínea, que a gente já tinha mencionado também na figura 1, a velocidade muito grande, enfim, elementos que são perceptíveis nos detalhes e a forma como o professor Meli Souza analisa todos esses elementos e os traz na escrita, né? Estabelecendo, por que não dizer, o seu discurso pedagógico é por demais interessante. E aí, falando um pouquinho ainda da figura 3, a fuga do super-homem. Como é que o super-homem escapa da pontaria certeira dos seus inimigos? O professor Meli Souza afirma uma trajetória senoidal. Vamos voltar na figura para ver, para tentar perceber isso? E aí, embora o artigo se refira à cinemática, nós já estamos falando de um movimento que não comumente é estudado no campo da cinemática, ou pelo menos na estrutura curricular em que os nossos estudantes veem física do ensino médio, ela parece um tanto deslocada da mecânica clássica, do estudo dos movimentos, né? Será que ele estava falando mesmo de cinemática, ou será que ele estava se referindo em algum aspecto ao movimento harmônico simples? Enfim, são coisas que nós vamos nos questionando, não estão nos textos, não está no texto essa minha indagação sobre o MHS, mas vale a pena a gente reparar para essas coisas e pensar que possibilidades um texto como esse, escrito nos anos 40, podem contribuir para o ensino de matemática hoje. Nós vemos que essas pesquisas sobre outros recursos para o ensino de matemática, um deles, o recurso dos quadrinhos, tem ganhado espaço na educação matemática dos últimos tempos, mas nos anos 40 o professor Meli Souza já discutia isso. E como trazer esse discurso dos anos 40 para a nossa realidade? Que possibilidades nós podemos extrair a partir disso? O professor Meli Souza já nos deu algumas pistas, mas nós podemos viajar um pouco mais sobre elas. Espero que a gente faça isso no momento das perguntas também. Um segundo diálogo. Esse diálogo que nós escolhemos
também da Alcarisme, mas ele está presente na nossa dissertação, na dissertação de Costa 2015, numa das sessões de investigação que nós trouxemos, fruto dessa pesquisa, que envolve matemática e literatura. Trata-se de um poema de um poeta português, Antônio Ferreira, que o professor Meli Souza trouxe na revista Alcarisme. E aqui ele intitula o poema Sinais Contrários. Cheguei ao quadro e peguei no giz. Do nosso amor fiz uma equação. Andei depois às voltas com o X do teu desconhecido coração. Desejava somente conhecer o valor dessa incógnita, querida, para que então pudesse resolver o problema maior da minha vida. Da fórmula geral do nosso afeto, comecei a fazer as deduções. E podes crer, meu fito predileto, era igualar nossas afeições. Queria reduzir a unidade às nossas almas, porque os meus intentos era apenas pôr em igualdade as expressões dos nossos sentimentos. Mas ao chegar às deduções finais, eu pude ver então nesse comenos que o meu afeto tinha o sinal mais, e o teu, formosa ingrata, o sinal menos. Aqui nós podemos enxergar como o professor Meli Souza via na literatura e em tantos outros recursos que chegavam às suas mãos no tempo da sua Alcarisme, ou mesmo de outras obras, de outras publicações, como a matemática poderia ser ensinada de modo vivo, de modo prazeroso. Veja, ele traz um poema de um poeta romântico da literatura portuguesa. E nele nós temos muitos elementos de matemática, né? Trouxemos aqui nas possibilidades, né? A partir desse poema, nós encontramos diversas competências em álgebra, falamos de expressões, de equações algébricas, falamos de incógnita, de variável, de sinal. E se você perceber com um pouco mais de... né, se você se debruçar sobre esse poema com um pouco mais de profundidade, você percebe que ele vai, ao longo do texto, mostrando como é que se resolve uma equação. E aí hoje nós nos questionamos tanto em sala de aula, né? Será que nós não vamos quebrar esse paradigma do passa para lá, passa o X para lá, passa o número para cá, passa com sinal, passa para o outro membro, passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado? Veja, nos anos 40, o professor Meli Souza já fazia essa reflexão, já nos proporcionava essa reflexão. Ele vai contando o que se passava no interior do eu lírico sobre o sentimento não correspondido, infelizmente, pela sua amada, com a resolução, com os procedimentos de resolução de equações. Fabuloso, né? Fabuloso. E aí, outro diálogo interdisciplinar, outra possibilidade de trabalho interdisciplinar. Veja, é uma forma de aproximar matemática e gênero lírico, matemática e literatura. Então, quando nós nos ativemos a essa pesquisa durante o mestrado, nós trouxemos esse poema. Você vê que a imagem que nós temos aqui é um excerto da ficha de trabalho, um instrumento avaliativo que nós usamos para o desenvolvimento dessa sessão de investigação lá com os estudantes, e aos poucos a gente foi, né, instigando o estudante a trazer elementos da leitura, trazer elementos da interpretação textual, trazer elementos dos seus conhecimentos desse gênero literário para a aula de matemática. E, ao mesmo tempo, nós
conseguíamos utilizar de um poema da nossa literatura, da literatura portuguesa, para desvendar e, por que não dizer, desmistificar os procedimentos de resolução de equações. É curioso, parece que quando a gente sai desse paradigma, como eu disse, né, do passa para lá, passa para cá, e trabalha com os procedimentos, né, o princípio do equilíbrio, né, a operação que você faz no primeiro membro, você precisa fazer no segundo membro da equação, para manter a igualdade. Parece que quando a gente vai tratar desse tipo de procedimento, os estudantes falam, não, professor, é difícil demais. Fala, passa para lá, passa para cá, que a gente já está acostumado. E aqui nós temos uma possibilidade interessante de promover essa aproximação entre a matemática como ciência viva, como ciência divertida, como ciência curiosa de se estudar, com a literatura, que talvez está no gosto de muitos estudantes que se sentem distantes da matemática, mas estão ali mais próximos da leitura, da literatura, das poesias, enfim. Então, possibilidades interessantes, mas eu pergunto para você, você identificou outras possibilidades? Separa elas aí que a gente quer conversar um pouco mais sobre elas. Por último, terceiro diálogo está no livro Matemática Divertida e Curiosa, de autoria do Malbataan. Essas imagens e o enunciado do problema eu tirei da edição que eu tenho comigo aqui, de 2009, a 27ª edição. E o professor Meli Souza, nessa publicação, de autoria do Malbataan, trouxe esse problema, apresentou-nos esse problema das árvores. Eu tenho um terreno de forma quadrada e um proprietário fizera erguer uma casa. Só que nesse terreno existiam plantadas, regularmente dispostas, 15 árvores. Como dividir esse terreno em 5 partes iguais, em forma e em grandeza, de modo que cada uma dessas partes contenham o mesmo número de árvores? Vamos lá, uns segundinhos para você pensar aí. Claro que a gente não vai conseguir interagir agora com as respostas, mas espero que na hora das perguntas e das dúvidas a gente consiga interagir um pouco mais. Mas um segundinho que seja, o tempo já está, o tempo que nós nos organizamos aqui para expor o conteúdo, tá terminando, mas mesmo assim, um segundinho enquanto eu tomo água para você pensar nesse problema. E aí? Começou a pensar, pelo menos, em possibilidades? Eu preciso dividir esse terreno em 5 partes iguais, em forma e em grandeza. O que isso significa, hein? Em forma, eles precisam ter a mesma forma bidimensional, a mesma forma plana. E em grandeza? Grandeza? Medida? Tamanho? Estou pensando, então, em dividir esse terreno de forma que cada uma das partes, das 5 partes, tenham o mesmo número de árvores. E eles tenham a mesma forma e a mesma grandeza. Bom, no meu próximo slide a gente já tem uma possibilidade de solução. E aí eu pergunto para você, você pensou nela? Será que ela é a única? Será que existe uma outra possibilidade de dividir esse terreno em 5 partes de mesma forma e grandeza e contendo o mesmo número de árvores? Bom, nós podemos dialogar sobre isso na hora das perguntas, hein? Quero conversar com você. Mas o que nós podemos trazer a partir da leitura e de uma análise, ainda que en passant, desse problema? O problema traz competências diversas de geometria. Questões de forma,
trabalha com figuras planas, com propriedades das figuras planas, trabalha com questões de grandeza, com medidas de superfície em particular. Se eu estou falando que eu quero que cada uma dessas partes tenham a mesma grandeza, posso deduzir que eu quero que elas tenham a mesma área. Então, veja, quantas competências eu posso trabalhar a partir de uma situação problema. Uma situação problema simples, de um contexto simples. E não com esse algebrismo excessivo. Essas eram as críticas do discurso taaniano, do discurso de Malba-Tahan. Mas também nós podemos pensar em competências acerca dos números, das operações, das propriedades operatórias. Podemos pensar em múltiplos, podemos pensar em divisores, podemos pensar em divisibilidade. Eu quero dividir em 5 partes. Eu quero que essas 5 partes sejam iguais. Eu estou trabalhando na essência com a operação de divisão. Enquanto distribuição, repartição, divisão, para ser mais redundante ainda, em partes iguais. E nós temos 15 árvores. É possível que essas 15 árvores sejam igualmente distribuídas em 5 partes? Precisamos do conceito de divisibilidade aí. Mas aí, olhando para os nossos tempos, é possível pensar nesse problema até como um caminho para integração com outros itinerários formativos. Eu fiz questão de trazer aqui uma questão de física que os estudantes com os quais eu trabalho, né, lá no IFTM esse ano, no primeiro ano do ensino médio, eles fizeram numa lista de física essa questão de uma empresa que anuncia que as suas colheitadeiras colhem 1 hectare de área plantada em uma certa cultura, em um terreno plano, dizem quanto tempo elas fazem esse serviço e dizem como é que ela funciona. Em cada passagem pela plantação, elas colhem numa rua de 10 metros de largura, e aí vai pedindo quanto tempo a colheitadeira levaria para colher 100 alqueires de área plantada dessa cultura. A questão de física trabalha, na sua grande maioria, com conceitos matemáticos, em grande parte da sua resolução, com conceitos matemáticos, com medidas, com formas, percebe? E que não tem muitas diferenças, muitas divergências com o problema das árvores, percebe? Então, será que o discurso do professor Melis Souza, será que a sua obra, será que tudo aquilo que o professor Melis Souza, que o seu Malba-Tahan produziu ao longo dos seus 40 anos, por assim dizer, de atividade como professor de matemática, como escritor, que possibilidades elas podem trazer? Nós quisemos aqui expor algumas, mas insisto, pense em mais alguma. Você já pensou em mais alguma? Vamos conversar sobre ela. Daqui a pouquinho nós temos as perguntas, né? Mas, antes disso, tecendo aqui algumas considerações. O trabalho do professor Melis Souza, o trabalho literário, o trabalho docente do professor Melis Souza, contribuiu especialmente para que os estudantes pensem matematicamente. Que diálogos a gente pode tirar a partir disso? Talvez hoje, enquanto estudantes nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, como professores de matemática, ou mesmo professores de outras áreas, ou mesmo cidadãos que não atuam na pesquisa, na docência com matemática, que talvez estejam aí nos acompanhando, mas se interessam pelo tema e se interessaram pelo discurso que nós
estabelecemos aqui nesses minutos, podem pensar como é que ainda hoje, nos nossos dias, a atividade do Malba-Tahan pode contribuir para que os estudantes pensem matematicamente. Trouxemos aqui algumas possibilidades, né, de integração dos conceitos, de mergulhar no universo da literatura, das ciências agrárias, pensando na disposição das árvores, no plantio das árvores, nas questões ambientais, por que não? Então, esse discurso que o professor Meli Souza, que o seu Malba-Tahan nos trouxe e nos deixou como legado, contribuiu de forma exímia para que os estudantes pensem matematicamente, para que eles desenvolvam a sua aprendizagem através do seu discurso, para que eles tenham voz como sujeitos da aprendizagem, para que eles vejam a matemática numa dinâmica interdisciplinar, numa dinâmica que se apresenta de modo provocativo, de modo curioso, de modo divertido. E para nós, professores? As contribuições do professor Meli Souza procuram refletir, a nosso ver, refletir e dialogar, tendo sempre em vista esse contexto da história da educação matemática como recurso. Hoje, nós podemos fazer memória, trazer o legado do professor Meli Souza, trazer o legado de Malba-Tahan para a nossa prática escolar, para a sala de aula, para a nossa interação com matemática, de forma a que aquelas reflexões que estavam à frente do seu tempo possam ser amplamente debatidas hoje. E por que não trazer esse discurso também como ferramenta? Nós trouxemos aqui algumas situações em que isso pode acontecer, mas é claro que muito mais nós podemos fazer emergir, né? E aí, um recadinho para os estudantes de matemática que estão nos acompanhando, para os professores de matemática, que tal se a partir dessa palestra nós tenhamos condições de investigar mais, de estudar mais sobre Malba-Tahan, de divulgar mais o legado de Malba-Tahan, para que, de fato, a história da educação matemática seja também ferramenta para um ensino, uma aprendizagem em matemática divertida, prazerosa, curiosa. Espero que com essas palavras, com essas reflexões que nós fizemos, aqui estão algumas referências do nosso trabalho, referências importantes aqui para a elaboração desse conteúdo. Espero que tenham provocado vocês a conhecer e a se aprofundar um pouco mais no universo de Malba-Tahan. Obrigado, e antes de mais nada, eu quero dedicar esse momento, essa palestra, ao meu avô materno, que está aí na foto, professor Ilídio, que faleceu exatamente no dia 6 de maio, e que, apesar de eu não o ter conhecido pessoalmente, ele se tornou uma grande referência para a minha vida acadêmica, para a minha vida pessoal. Então, dedico esse momento também à figura dele. Pessoal, muito obrigado. Estamos aí abertos agora para as perguntas, para mais diálogos a respeito do nosso tema. Obrigado.